Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a sexta-feira da quarta semana do tempo comum. Mas para os agostinianos, e isso não estará hoje presente, nem na capa provavelmente do nosso áudio, celebramos também a memória do beato Anselmo Polanco, um bispo que viveu na época da Guerra Espanhola e morreu justamente por essa perseguição. Foi bispo por tão somente 3 anos e algo, não chegou nem a 4 anos. Foi assassinado em 1939. Deu seu testemunho de fé. Assim, este homem, bispo de Teruel, foi bispo ali de 35 a 39, quando ocorre a sua morte. Foi feito prisioneiro por aqueles que eram os revolucionários na Guerra Civil Espanhola. Justamente aqueles que pregavam a revolução e não a religião. E assim, preso, havia antes, em 1937, escrito uma carta junto com outros bispos para divulgar e ali defender a fé, mostrando tudo aquilo que havia nessa circular interna sua, tudo aquilo que havia de errado entre os defensores da religião, da propriedade e da família, contra as vozes da impiedade, do marxismo e do amor livre. Parece que algumas coisas ainda se encontram em nossos tempos, não é verdade? Apesar de não haver uma perseguição tão latente. E na sua circular terminava com as palavras que dizia Santo Agostinho: as duas cidades inimigas das que falam Santo Agostinho são dois grupos opostos, o bem e o mal. Referindo assim, naquela época, ao enfrentamento eleitoral entre aqueles que vão dar o golpe de Estado depois e aqueles que defendiam ainda a fé. Então tem a sublevação militar. Ele é preso, é colocado na prisão. Disse que Anselmo Polanco era um sacerdote pio, piedoso, austero e conservador, que repartia os bens com os pobres. Dava justamente o que tinha aos pobres. E assim, cuidando de sua diocese, também chegou o tempo de ser preso. Ficou quase 1 ano na prisão. Morreu no dia 7 de fevereiro, assassinado. Justamente no tempo em que não deveria mais de acontecer os assassinatos, deveria de estar salvo. Porém, com alguns problemas, foi justamente ali que ele sofreu esta morte. Ele assinou também a carta coletiva do episcopado espanhol, que concedia aos cristãos a contenda da categoria de cruzada. E assim, vai preso, mais uma vez fala esta palavra, e ali sofre, porém celebra os sacramentos enquanto prisioneiro. Continua ali, tentando guiar o povo e salvar a todos os que pode. Devemos de recordar algumas coisas que muitos não sabem. A Guerra Civil Espanhola foi terrível,
Aqueles que perseguiam a fé mataram muitos e dizem que uma certa ideologia não comeu criancinhas, como dizia um certo ditado, mas realmente há testemunhos e relatos verdadeiros. Sabemos que temos até mesmo fotos atualmente. Violaram sepultura de freiras, de padres, pegaram os corpos desses mortos e fizeram todo tipo de atrocidade, violaram freiras nos conventos, mataram sacerdotes sem nem mesmo ter feito nada, somente por defender o seu povo e a fé, porque não se alicerçavam naquilo que era a ideologia que eles pregavam. E também, e é fato real, comiam testículos de padres e bispos. Muitos caminharam para sua morte assim sangrando. Vemos a terrível coisa que aconteceu, a terrível coisa que envolve esta ideologia que até mesmo liga a uma maldade tremenda. E assim, Anselmo Polanco foi levado até onde deveria de morrer e ali, com tantos outros, sofreu com um tiro seu assassinato e foi jogado numa vala comum. Depois acharam seus restos mortais, o enterraram e hoje é um beato da igreja, este bispo agostiniano. O que nos ensina a permanecermos firmes na fé, a não debandarmos por ideologias que o mundo pode pregar e ainda, como vamos ver também com o evangelho e a leitura de hoje, não nos deixarmos envolver por isso, mas nos deixarmos guiar realmente por aquilo que o Senhor nos ensinou. Mais um mártir. Ontem celebramos Ágata, anteontem, melhor, Ágata, ontem Paulo Micchi e seus companheiros e hoje Anselmo Polanco. Mas escutemos o evangelho do dia, continuamos com São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Várias vezes vamos passar ao longo do ano por este mesmo relato. E o que temos a aprender hoje? De novo, ou talvez recordar para nossas vidas neste relato da morte de João Batista? Mais uma vez, o evangelho que escutamos não começa justamente com relato, mas falando de quem é Jesus. Muitos ainda não sabem quem é Jesus. Estão dizendo tantas coisas, e Herodes está também especulando e acha ser João Batista,
que ele mandou degolar. Mas o relato de hoje nos coloca 3 personagens. Há uma quarta, mas são 3 personagens principais que se envolvem no relato: Herodíades, Herodes e João. E qual é a diferença dos 3 e o questionamento que trazem para a nossa vida? Primeira coisa, Herodíades já está em ligação com a primeira leitura que vamos meditar. Herodíades é uma pessoa justamente avara, uma pessoa que pensa somente em si, egoísta também, como diríamos. Tinha a possibilidade de ter reino, dinheiro, ouro, prata, mas quis acabar com o bem. Matemos o justo, porque o justo nos incomoda. Recordemos dessa passagem bíblica sempre. E assim Herodíades, pensando só em si, sendo vaidosa, quer tudo o que deseja na sua vida. Tudo o que ela deseja, ela quer ter. Agora, o seu cunhado com quem se casou. Por quê? Pede, então, justamente a cabeça de João Batista, porque importunava. Porque Herodes ouvia, se irritou com a repreensão de João Batista e o colocou na prisão, mas não queria separar-se dela. Reconhecia a virtude de João Batista e a santidade com que o admoestara, e procurava como que abafar os remorsos de sua consciência, guardando preso contra o ódio mortal de Herodíades, e consultando em assuntos que não tivessem nenhuma relação com a adúltera. Ele era mais consultado, João Batista, do que a mulher adúltera que vivia com Herodes. Por isso o ódio de Herodíades contra João. Ela não podia ter a administração do reino e a consciência do rei, e por isso queria tirar de João esta autoridade. Segunda pessoa, antes, lancemos já o questionamento. Somos como Herodíades? Nós queremos ter tudo o que desejamos? Somos vaidosos a tal ponto? Avaros? Avareza não é somente dinheiro, como vamos meditar na primeira leitura. É de tantas outras coisas. Dinheiro é o principal, mas não é a única coisa. Somos como Herodíades. Tudo o que nós queremos deve de se realizar e faremos todo o possível para que isso aconteça? Olhemos o que aconteceu. Até que ponto Herodíades foi para realizar a sua vontade, os seus desejos. Somos nós assim? Herodes tem um pouco de consciência e sabe distinguir o bem do mal, mas não tem coragem de se comprometer e escolher o bem, tomando assim nas suas próprias mãos a sua vida. Herodes se deixa levar, conhece o bem, sabe o que é o bem, conhece a verdade, está escutando da boca de João Batista, mas por causa das suas amizades, por causa do seu poder, por causa de um pouco da sua vaidade, não é capaz de abraçar o bem. Não é capaz de abandonar a sua vida errada e viver a virtude, e viver a bondade, e viver a santidade. Somos nós assim? Herodes até escuta João, acha bonito, mexe com sua consciência, mas prefere João preso, um pouco distante de suas, poderíamos dizer, dos seus amores, que no caso é Herodíades, mas até mesmo de suas amizades, para que não se veja constrangido diante dessas pessoas. Somos nós assim diante da fé, irmão e irmã, como Herodes. Escutamos Jesus, escutamos a igreja, aprendemos algo da fé, mas para não nos sentirmos constrangidos, para não vivermos o bem que temos consciência, que é o bem e a verdade, nós ocultamos a nossa fé. Nós vivemos mais parcialmente. Espera, não é bem assim. Olha, não podemos viver em exagero. Não é abandonar tudo. Não é mudar tanto assim. Somos assim, irmão e irmã. Temos uma conversão a meias? Não buscamos uma conversão sincera?
uma busca de um bem, da verdade, de forma que mude a nossa vida, não tomamos a vida em nossas mãos e mudamos segundo a vontade e a palavra de Deus? Somos como Herodes. Se somos assim, mais cedo ou mais tarde, nós também sacrificaremos a fé. Vamos até a igreja, mas sacrificaremos tudo. Por quê? Porque queremos mais as coisas deste mundo, as amizades, os falsos amores, do que Deus. Irmão e irmã, nos questionemos. Tomemos cuidado se vivemos a nossa fé desse jeito, sem tomar a vida em nossas mãos e vivermos e nos esforçarmos, ao menos, em viver tudo aquilo que o Senhor nos pede, porque nos tornaremos como Herodes. Trocaremos o bem, a verdade e Deus por qualquer amor, por qualquer vaidade, para não perder as amizades deste mundo. Somos assim? Os mártires não foram. Anselmo Polanco não foi. Perguntaram a Anselmo Polanco, algo que eu esqueci, sobre a sua carta, se haveria algo que ele se retrataria para assim o libertarem. Ele disse sim, que ele mudaria na carta. Ele disse sim, a data teria escrito antes. Não mudou sua posição diante da fé e diante dos horrores. Nós somos assim como João Batista também. Quem é o terceiro personagem? João, que assume a verdade e o bem e vive essa mesma verdade e o bem na sua vida. Aquilo que prega, João vive. Aquilo que proclama, João tem na sua vida presente. E o que mais? É na vida que se prova a verdade. Mas também devemos de ver que se vivemos a santidade, vivemos a vontade de Deus, nos esforçamos para realizar tudo aquilo que a palavra de Deus nos inspira e nos chama a viver em Deus como santos. Na vida, nós provaremos também, como João Batista, ocasiões de solidão, de prisão. Mas devemos de recordar, mesmo nestes momentos de dor, sofrimento e nestas ocasiões, que Deus nunca nos deixa só. Ele está sempre conosco. Estamos dispostos, como os mártires destes dias, e João, que nos é apresentado como mártir também, a fazer o mesmo? A seguirmos o amor, a santidade, a salvação? E reconhecendo que certos momentos estaremos sozinhos, mas que Deus não nos abandona, então, humanamente parecemos sós, mas nunca o estamos? Passemos pelo Salmo. Nos diz o refrão: o Senhor é minha luz e salvação. E como bem conhecemos, o Salmo começa: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu tremerei? Realmente, esta frase é fato em nossa vida. Sabemos que o Senhor é nossa luz, e luz aqui é a estrada da nossa vida, é o sentido da nossa história, é por onde caminhamos, é a santidade que nós buscamos, nos esforçamos, e que Ele nos salva, e por isso não temos medo de seguirmos a Ele, não importa o que nos aconteça. Sabemos que Ele é a nossa proteção, e se mantermos fiéis a Ele, não temos o porquê temer, não temos a quem temer nesta vida, se vivemos o que o Senhor nos inspira e nos chama. Continuemos agora a primeira leitura, a carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Aqui nos recorda o autor da carta aqui os deveres sociais que devemos de ter, a caridade, a hospitalidade e a virtude no matrimônio. Devemos de cuidar também das pessoas, porque também nós sofremos no nosso corpo. Ficamos doentes, nos machucamos, podemos quebrar um braço, uma mão, uma perna. E por que não podemos ajudar os demais, sendo que também nós padecemos? Por que não acolhemos os demais, sendo que também Deus nos acolhe? Recordemos acolher a todos. Não é que qualquer um vai entrar na nossa casa, entenda o perigo que no nosso mundo atual corremos. Mas esta hospitalidade, este amor que podemos dar como irmão, a hospitalidade do carinho, do reconhecimento, do sorriso,
da acolhida, do abraço. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. O que quero dizer aqui? A castidade do matrimônio. O matrimônio vai vivido na sua castidade. E o que é castidade matrimonial? Todo desejo, todo corpo, todo pensamento e toda sexualidade é única e exclusivamente para o esposo ou a esposa que Deus me deu, e para ninguém mais. Não olho nem desejo a ninguém mais, senão aquele com quem me desposei. E assim tem vivido as famílias nossas. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, aqui está a avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não devemos de viver com este amor ao dinheiro, mas não somente ao dinheiro. A avareza também se encontra com o tempo, com o amor, com a disponibilidade, com o afeto, onde a pessoa não se doa e pensa somente em si. Não tenho tempo para os outros, nem para a família, nem para a comunidade, para ninguém, só para mim. Porque eu tenho que pensar na minha felicidade, naquilo que eu quero. Voltamos outra vez a Herodíades. Nós nos deixamos levar por este amor ao dinheiro, onde sacrificamos nossa família, nossa vida com Deus, nossa fé, para viver somente para nós mesmos. Sei que necessitamos do dinheiro, mas não podemos nos dedicar total e inteiramente a isso, meu irmão, minha irmã. E nem somente o tempo para mim, nem afeto, amor, preocupando somente comigo. Somos, assim, pessoas que se doam e que ajudam aos demais. E encerro o texto, de modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. O que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Devemos imitar os santos, para que, seguindo seus passos, assim alcancemos um dia a glória eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a buscarmos verdadeiramente e inteiramente o amor a Deus em tudo o que fizermos, em todas as áreas de nossa vida, e aprendamos assim a nos doar como Cristo se doou por nós. E vivendo cada vez mais um amor verdadeiro e sincero a Deus, nos aplicando em vivenciar a santidade que nos é proposta, não abandonando jamais ao Senhor e ao seu Espírito Santo, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos. Deus os abençoe.